Olá! A partir de agora, você confere a semana. São as principais notícias dos últimos dias apresentadas aqui pela UPF TV. Cemitérios de Passo Fundo vão passar por avaliação para saber se existe contaminação da água ou do solo na cidade. Como você organiza as suas finanças? Várias ferramentas podem te dar uma ajuda para evitar o endividamento. Uma doença silenciosa, mas muito agressiva. O câncer de intestino é o terceiro mais comum no mundo. Você sabe a hora certa de levar a criança ao dentista? Os cuidados com a saúde bucal devem começar antes mesmo dos dentes aparecerem. E ainda a prática do boxe para ajudar a aliviar o estresse da rotina agitada. Os 8 cemitérios de Passo Fundo não têm licença ambiental. Isso quer dizer que não existe um estudo para saber se há contaminação da água ou do solo. Mas isso deve mudar. A Prefeitura já abriu uma licitação para um estudo técnico dos cemitérios da cidade. Esse trabalho vai começar pelo cemitério da Vera Cruz. Se no passado os cemitérios eram criados em locais fora do perímetro urbano, afastados dos pontos centrais das cidades e geralmente em áreas rurais, com o crescimento populacional, estes locais foram aos poucos sendo inseridos no ambiente urbano. E aqui nós temos um exemplo disso. O cemitério da Vera Cruz é um dos 8 cemitérios da cidade. Está localizado em meio a uma área urbana densa de casas e edificações. E nesse ambiente que guarda memórias e sentimentos, uma adequação será necessária. Por ser o maior e estar dentro da cidade de Passo Fundo, o cemitério da Vera Cruz vai ser o primeiro cemitério do município a passar pela adaptação da licença ambiental. E de acordo com especialistas, o maior risco de contaminação são os metais pesados, através do necrochorume. O que é isso? É quando o corpo se decompõe e essa decomposição passa pelas peças metálicas dos caixões e esse material todo vai até o lençol freático. O pedido para a licença ambiental foi solicitado pelo Ministério Público, que, sabendo da necessidade legal, entrou em contato com o município. Uma tratativa que vem desde 2016 e que vai deixar definida a forma e o período da análise do solo e da água. O Ministério Público acredita que o órgão licenciador vai exigir algumas providências, que é o objetivo do Ministério Público com essa ação judicial, ou seja, dar diretrizes ao município para a sua atuação, principalmente no que se refere ao controle de eventual poluição que venha a ocorrer. Hoje, nenhum cemitério de Passo Fundo possui licença ambiental. E como o município não tem profissional capacitado para fazer análise do solo e realizar as medidas necessárias, a Prefeitura já abriu licitação para contratar um profissional que realize esse trabalho. Então agora nós estamos trabalhando na contratação da empresa especializada que irá então fazer o licenciamento ambiental e irá apontar, se existe algum tipo de problema e quais as medidas que nós vamos ter que tomar então para minimizar esse problema que pode ser encontrado. Para a professora do curso de Engenharia Ambiental da UPF, a importância de se analisar o solo e água dos cemitérios da cidade se dá em razão do risco de contaminação química. Não se sabe ainda qual a consequência para o solo e o lençol freático da decomposição de corpos que passaram por severos tratamentos de quimioterapia e radioterapia, por exemplo. E também se vem aí para se pensar quais são as medidas mitigadoras que você vai realizar nessa atividade, nesse local aí que já tem instalado o cemitério. O que se vai se fazer de atividade de controle aí nesse ambiente aí que já está consolidado com essa atividade. De acordo com a professora, a legislação exige que o nível inferior das sepulturas deve estar pelo menos 1,5 metro acima do mais alto nível do lençol freático. Outro ponto importante é a atenção com a drenagem pluvial da água da chuva, dentro do espaço do cemitério. Segundo o Ministério Público, a licença ambiental não vai prejudicar as pessoas que estão enterradas no cemitério. E é importante também referir que nenhuma pessoa precisa ficar preocupada, não vai ser movido, mexido nas pessoas que já estão enterradas lá, naqueles corpos que estão lá. Isso não vai ser feito. O que se quer é apenas um controle na forma de utilização do cemitério. Isso é uma exigência legal, é algo que o município vinha postergando e esperamos que a partir dessa ação esse licenciamento seja protocolado, esse pedido, e depois, através dessas diretrizes, a gente possa acompanhar ao longo do tempo
se há alguma poluição oriunda do cemitério. O primeiro turno das eleições já é no próximo fim de semana. E é sobre isso que a gente fala agora. É que antes da votação existe um trabalho bem complexo de preparação para que tudo ocorra dentro da normalidade. Veja só. Se a urna funciona certinho no dia da votação, é porque muita gente trabalhou para garantir que isso aconteça. A preparação do Tribunal Superior Eleitoral começa ainda em janeiro e desde lá tem uma série de compromissos. Agora, por exemplo, os cartórios eleitorais estão carregando as urnas. Isso significa que eles observam o funcionamento dos aparelhos e inserem toda a relação de candidatos e eleitores que participam do pleito. Essa é a mídia onde estão todas as informações dos candidatos e eleitores. Aqui em Passo Fundo, nós temos 423 sessões, logo 423 urnas. E cada uma delas precisa ser abastecida individualmente com esses pendrives aqui. Primeiro é feita a geração de mídia, que é o programa do TSE que contém o nome, número e fotografia de todos os candidatos que concorrem a esta eleição no Rio Grande do Sul e também no Brasil como presidente e senadores. Depois disso, nós temos então de gerar essa mídia, fazer o carregamento urna a urna. Este programa é extraído do TSE e colocado em cada urna eletrônica. Essa urna eletrônica ela é lacrada com lacres assinados pela juíza eleitoral, pelo promotor eleitoral. Então é um trabalho bastante manual e demorado. E na mesma ocasião a gente já aproveita e verifica o funcionamento de todas as urnas eletrônicas, verifica a situação do papel que imprime a zerésima, que imprime os boletins de urna, a tinta da impressora, se ela está em pleno funcionamento, a carga de bateria, tudo isso para deixar as urnas em perfeitas condições para serem usadas no dia da eleição. Cada urna tem 8 lacres, que servem para impedir que haja qualquer tipo de violação. Não é por acaso que o sistema eleitoral brasileiro é considerado um dos mais seguros do mundo. A urna não fica de jeito nenhum ligada à internet durante a votação, por exemplo. Tudo para garantir que não haja fraude. É possível cada eleitor verificar na sua sessão eleitoral qual foi o resultado do boletim de urna e depois entrar lá no site do TSE e verificar qual foi o resultado que foi transmitido e apurado pelo TSE e vai ser constatado que é exatamente o mesmo número. Nós já trabalhamos aí inúmeras eleições com as urnas eletrônicas e nunca houve nenhum caso de fraude. Esse movimento da carga das urnas significa que todos os candidatos já foram registrados pelo TSE. E os mesários também. Eles já estão instruídos para trabalhar no dia da eleição. O primeiro turno é no dia 7 de outubro e o segundo no dia 28. Padrinhos para ajudar no cuidado e carinho com crianças e adolescentes afastados das famílias biológicas e que hoje vivem em casas de acolhimento de Passo Fundo. Desde 2016, existe o programa de apadrinhamento afetivo na cidade. Veja como funciona. A Roseli buscou a Secretaria de Cidadania e Assistência Social no final do ano passado. Tinha vontade de adotar e optou pelo apadrinhamento afetivo, que é uma forma de conhecer melhor as crianças antes de começar um processo judicial. Com 6 meses de programa, tentou 2 meninas, mas nada dava certo. Eu tinha desistido. Falei assim, acho que ninguém quer, né? Só os pequenos, o maior é mais difícil aceitarem. Mas foi quando eles me ligaram e me falaram que tinha uma menina, que tinha 17 anos, e queriam que me falasse sobre ela. Aí foi quando eu fui e me falaram sobre a Vitória, né? A sintonia entre elas foi imediata. Eu não sei se eu estava tremendo mais ou era ela, né? Porque nós não se conhecíamos e nós sentamos uma lado da outra para poder entrar na sala. Aí foi quando elas falaram, vocês já estão juntas? A primeira pergunta que ela me fez algumas perguntas sobre minha pessoa e quando pediram para ela, que pergunta você quer fazer para Rose? Quando eu vou para casa dela. E foi. Daí todos os finais de semana comecei a pegar ela e então quando ela estava perto de fazer os 18 anos, conversaram comigo e pediram o que eu pensava, né? Sobre ela, eu falei, não, vai ficar comigo. Eu conheci ela nas Sencas, eu não sabia que ela ia ser minha madrinha. Quando eu tinha 17 eu vim morar já aqui e eu não quis ir mais para casa de Cormento.
Além da Rose, Passo Fundo tem hoje cerca de 15 famílias vinculadas ao apadrinhamento afetivo. A ideia é proporcionar um convívio familiar para as crianças que foram afastadas de suas famílias e vivem nas casas de acolhimento do município. Na cidade, são 3 casas, que comportam um pouco mais de 40 menores. Para a pessoa ser um padrinho afetivo, ela passa por todo um processo, né? Então, ela precisa ir até a Secretaria de Assistência Social, passar numa entrevista técnica com uma das equipes técnicas dos programas de acolhimento, ela precisa levar alguns documentos. Então, ela passa por todo um processo, né? E neste momento, então, é explicado à pessoa qual é a proposta do programa, né? Realmente, a proposta é de uma convivência esporádica, mas constante, né, com uma das crianças que esteja, então, na condição de ser apadrinhada. Participam crianças dos 7 aos 18 anos. A regra é que os encontros aconteçam no mínimo 2 vezes ao mês. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo afastado da família de origem, o menor tem direito à convivência comunitária e familiar. A alteração que insere o apadrinhamento afetivo no Estatuto veio a partir da Lei 13.519, sancionada no ano passado. Na verdade, a criança afastada de seu lar e inserida num programa de acolhimento institucional, muitas vezes fica sem qualquer possibilidade de convivência com os seus familiares. Não é por conta de que, muitas vezes, a situação de violação de direitos que determinou o seu afastamento do lar é tão grave que são proibidas até as visitas e a convivência com seus familiares. Então, a criança ou o adolescente muitas vezes se depara com situação de viver numa mesma casa de acolhimento com outras crianças que fazem visitas ou que recebem visitas e ela não tem assegurado na prática qualquer convivência familiar porque está proibida em razão de decisão judicial. Aí a importância do programa de apadrinhamento afetivo, porque ele propicia a convivência familiar, ainda que mais restrita, a partir do apadrinhamento feito por pessoas que não têm relação de sangue, de convivência pretérita, de afinidade de qualquer espécie. São pessoas que querem fazer a diferença na vida de uma criança e adolescente acolhido, que se inscrevem no programa, acabam podendo, então, propiciar essa convivência familiar e esse acréscimo, esse ganho na qualidade de vida da criança e do adolescente acolhido. Uma história que deu certo com a Rose e a Vitória e que agora só restam planos para o futuro. É como eu falei para ela, agora nós vamos se organizar, vamos começar a viajar, né? Daqui 5 anos, se correr certo, me aposento e vamos começar a viajar. Conhecer os lugares que ela não conhece ainda. E depois do intervalo, como você organiza suas despesas? Várias ferramentas podem te dar uma ajuda para evitar o endividamento. E ainda uma doença silenciosa, mas muito agressiva. O câncer de intestino é o 3º mais comum no mundo. A gente já volta. Você precisa andar de carro todos os dias? Será que é possível fazer algum deslocamento a pé ou de transporte público? Essa reflexão foi proposta pela UPF no Dia Mundial Sem Carro. E para pensar sobre o assunto, a universidade organizou uma programação especial. Um dia sem carro, mas com muitas alternativas. A ideia de aderir ao movimento mundial foi dos próprios alunos da UPF. A gente fica muito na teoria, tanto em sala de aula quanto nas nossas pesquisas, às vezes, e a ideia é mostrar, a gente está querendo mostrar que a gente consegue fazer algumas mudanças ou provocar algumas mudanças. E as mudanças acontecem quando a gente percebe um mundo mais consciente. No Dia Mundial Sem Carro, algumas lojas disponibilizaram bicicletas para quem quisesse curtir o campus. Também tinha comida diferente, como os food trucks, e uma estrutura para ensinar sobre o trânsito com a guarda municipal. E além da mobilidade urbana, também se falou muito de acessibilidade.
O grupo Ventos do Sul, por exemplo, tem um projeto muito bacana. Eles têm bicicletas duplas para que os deficientes visuais também possam curtir o esporte. É uma bicicleta para 2 pessoas, onde na frente vai o condutor, que tem a visibilidade, e o deficiente visual vai atrás e novamente tem a sensação de liberdade, de pedalar e ter essa experiência novamente, né? Ela atinge 2 públicos, aquele deficiente visual que nunca andou de bicicleta e tem a oportunidade de andar pela primeira vez, e aqueles que nem no meu caso, que foram perdendo a visão gradativamente, que já não tinha mais a expectativa de voltar a andar novamente, né? Então essa questão de poder andar com o grupo, assim, com outras pessoas é fantástico. E se alguém quiser conhecer melhor a realidade de alguém que tem algum tipo de deficiência física, o SAIS ensina na oficina de inclusão. A gente trouxe algumas vendas para fazer a parte das pessoas com cegueira, para poder testar o piso tátil, conduzir essas pessoas pelo campus, para ver como é que é ser uma pessoa cega, como é que ela se conduz, como é que ela se move. Então, fazer bem uma prática assim de vivência, para eles saberem como é que é a condução, como é que é estar vivendo com uma restrição, com uma deficiência. Um dia sem carro para questionar como a nossa rotina pode ser bem diferente. Várias prefeituras, cidades tomam ações, né? Muitas dessas ações começam pequenas, né? E hoje tem cidades que há anos já fazem isso, que elas trancam o centro inteiro, né? Realmente elas incorporaram o significado do Dia Mundial Sem Carro. E tem outras, assim como o Passo Fundo, a ideia é começar aos poucos, né? Não precisa ser uma mudança drástica, a gente não precisa... O carro, ele ainda é uma necessidade devido às várias dificuldades que a gente tem de mobilidade na cidade. E é até importante essa reflexão, né? Por que é tão difícil eu fazer meus deslocamentos sem carro? Alguma coisa está errada, né? Eu acho um dia muito importante, porque aí ele polui menos a cidade, tudo com o vapor dos carros. É bom esse dia. Eu acho uma proposta muito boa, porque incentiva outras pessoas a andar e a fazer exercício. Isso que é muito bom. Eu, por exemplo, sofri de gastrite. Comecei a andar um pouco mais de bicicleta, cuidar da minha alimentação. Hoje, emagreci e estou um cara muito mais saudável. Que tal assistir a um filme a céu aberto em Passo Fundo? Um cinema ao ar livre foi montado na escadaria da antiga Brahma, ao lado do clube comercial. Essa foi a segunda exibição desse projeto. O telão instalado na antiga escadaria da Brahma chamou a atenção de quem passava pelo centro. O público acompanhou o documentário Observar e Absorver, que conta a história do artista plástico Eduardo Marinho. Sua filosofia de vida combina com a do cinema de rua. Ele pensa a cidade de um jeito muito mais aberto e acessível a todos. Eu acho que aqui em Passo Fundo a gente não tem muito desses eventos culturais. Eu acho muito importante que ele seja aberto ao público e que seja acessível para que as pessoas possam ter contato com isso. As pessoas vinham, nos falavam, nossa, imagina transformar a escadaria da Brahma num cinema a céu aberto, né? E a gente resolveu botar isso em prática, né? E a ideia um pouco é sair da casa e ocupar espaços públicos na cidade, lugares históricos, né? No caso, essa é uma escadaria que é histórica, a escadaria da Brahma, é um patrimônio da cidade. E a gente resolveu ocupar esses espaços, tirar a casa de cultura de dentro de casa e trazer para a rua, né? Essa é a segunda edição do Cinema de Rua, uma parceria entre a Casa de Cultura Vaca Profana e a Coordenadoria Municipal de Juventude, que participa da Semana Nacional de Juventude entre 15 e 23 de setembro. A Coordenadoria da Juventude, ela tem previsão de criação no nosso Estatuto da Juventude, né? Uma lei também que, diga-se de passagem, completou 5 anos e é nova ainda para os jovens, né? Muitos jovens ainda não conhecem seus direitos e seus deveres também com base no Estatuto da Juventude. Então a gente tem essa preocupação, uma das finalidades da Coordenadoria da Juventude é cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Juventude, e a gente tem muito ainda por fazer, né? A gente não conseguiu fazer muita coisa ainda, mas a gente está no caminho buscando sempre trazer oportunidades e proporcionar oportunidades para os nossos jovens aqui de Passo Fundo. Outras sessões devem ser abertas até o final do ano. 60,7% das famílias brasileiras têm dívidas. O orçamento está comprometido principalmente com o cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo, prestação de carro e seguro.
de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E esse dado teve uma redução de 0,5% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Mesmo assim, se mantém preocupante e grande parte desse endividamento poderia ser evitado com organização financeira. Uma rotina com cálculos e anotações. A Maria é formada em contabilidade. Há 8 anos trabalha na área. Um tempo que trouxe para a bagagem uma regra simples: a organização. Tenho o programa, que é uma ferramenta bem ágil e útil, que eu tenho, um programa financeiro, né? Quando chega, todas as mercadorias são lançadas aqui. Boletos e pagamento, enfim, tudo que receitas, tudo que a gente vende, tudo que a gente compra, todas as despesas são lançadas aqui. Fora isso, eu tenho também o físico, que eu controlo por dia, tudo que eu tenho para pagar, tudo que eu tenho para receber. Eu tenho também um livro caixa, onde eu controlo também, eu lanço tudo que eu paguei, lanço tudo que eu recebi ali também. E o conceito de educação financeira é simples. De acordo com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, esse é o processo onde as pessoas melhoram sua compreensão em relação aos conceitos financeiros, para que com informação, formação e orientação adequada, possam se tornar mais conscientes das oportunidades e riscos. A necessidade do planejamento financeiro, utilizando-se, portanto, de conceitos, de métodos, de técnicas que permitam uma melhor administração das finanças pessoais. O objetivo, portanto, é evitar que as pessoas vivenciem situações de vulnerabilidade social e econômica por conta da inadimplência e, obviamente, do endividamento. Já deu para perceber que, seja em casa ou no trabalho, a organização faz a diferença na hora de calcular os gastos. E, para isso, tem várias ferramentas simples que podem ajudar. A chamada Estratégia Nacional de Educação Financeira, ela propiciou um conjunto de vídeos educativos, planilhas eletrônicas que podem ser acessadas pela internet, ou seja, um conjunto de ações que você pode encontrar na internet relacionadas à educação financeira, que você poderá ter acesso e utilizar para a sua vida pessoal. Eu me programo para as datas, com as datas, eu sei qual o dia que eu recebo e me programo tudo para me pagar perto dessa data que eu recebo. Pela questão financeira que está o país, eu procuro não comprar muito, é um momento de cautela, né? Então as minhas contas são mais ou menos as mesmas todos os meses, só alguma coisa esporádica que tem durante o mês, mas fora isso é bem tranquilo. E aprender em conjunto também facilita. Por isso, a UPF ofereceu para os funcionários e estagiários uma oficina de educação financeira. É uma oportunidade de dividir experiências e pôr em prática algumas ferramentas. Na última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, das 60,7% das famílias brasileiras endividadas, 20,5% afirmaram ter mais da metade da renda mensal comprometida com o pagamento de dívidas. Para que esse dado diminua, a fórmula é bem simples: não gastar mais do que se ganha. Para evitar, que vivenciemos situações de inadimplência, de endividamento e todos os desdobramentos que isso acaba causando, é importante o planejamento das finanças pessoais. Então, a educação financeira é hoje esse instrumento, esta proposta pedagógica que visa contribuir para que as pessoas vivenciem uma saúde financeira mais saudável. O câncer de intestino é o terceiro tipo de câncer mais comum no mundo. Aqui no Brasil, a diferença de casos entre as regiões Nordeste e Sul é alarmante. No Sul, o número de casos é 3 vezes maior. E uma das razões está na alimentação. Uma doença silenciosa e traiçoeira. E quando a pessoa vê, já está em um grau avançado e vai precisar de um tratamento mais agressivo e com riscos mais sérios. Essa doença é o câncer de cólon, responsável por ser a terceira maior causa de incidência no mundo. Só no Brasil, são 50 mil casos por ano. E no país, as regiões têm muita diferença. Enquanto no Nordeste são 3 casos para cada 100 mil habitantes, no Rio Grande do Sul, são 9 casos a cada 100 mil. 3 vezes mais. Uma das razões está na alimentação.
mas tem outros fatores. O abuso de carnes vermelhas, de proteínas, principalmente carnes processadas aqui do Rio Grande do Sul, ele é um causador, esse desequilíbrio alimentar, um causador de câncer de intestino. Mas hoje nós temos um foco muito grande na insulina, nos carboidratos. Então, o excesso de carboidratos na dieta faz com que exista no corpo picos de insulina. E a gente sabe que, infelizmente, a insulina pode aumentar o risco de câncer, aumentar a produção de células cancerosas. Nós podemos fazer o nosso churrasco, comer carne vermelha no final de semana. No dia de semana, preferir um peixe, carne branca. Estimular o uso da salada, sim. Exercícios físicos, evitar o tabagismo, evitar o uso abusivo do álcool e também dar uma atenção especial aos carboidratos. O médico explica que, por ser uma doença silenciosa, cada vez mais são feitos exames periódicos com homens e mulheres. A colonoscopia é o caminho para detectar a doença, que em 70% dos casos aparece no reto. A colonoscopia é o exame que faz a avaliação da parte interna do intestino. A ideia não é muitas vezes descobrir o tumor, mas sim pólipos, que são verrugas dentro do intestino, que podem evoluir para câncer. E durante o exame eles são retirados. Mas alguns sintomas que muitas vezes têm relação com câncer são sangramento nas fezes, e tem que cuidar, muitas pessoas confundem com hemorroidas, né? Dor abdominal, alteração no hábito intestinal, diarreia ou constipação, ou anemia e perda de peso inexplicada. O Instituto Nacional do Câncer estima que mais de 15 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos em razão da doença. Por isso, no mês de setembro, é celebrado o Setembro Verde, para conscientizar sobre o câncer de intestino. E hoje os tratamentos são muito avançados, com poucos efeitos colaterais ao paciente. Dona Arlete, que é de Carazinho, está em tratamento através de um equipamento que funciona como uma bomba de infusão portátil. Através de um catéter é inserida a medicação. O equipamento é acoplado na cintura. A paciente fica por 46 horas com o aparelho. Após, é retirado e só volta a ser aplicado 2 semanas depois. Não cai cabelo e dá pouca reação. Como é que é a rotina? Rotina normal, tudo muito tranquilo, efeitos colaterais muito poucos, sendo muito tranquilo. Coloco na segunda-feira, venho retirar na quarta, a cada 15 dias. A Arlete começou há cerca de um mês o tratamento. Vai seguir nessa por mais uns 4 meses. Está bem, confiante e segura dos resultados. Estou muito segura, confiante mesmo. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. O tratamento hoje, em formas precoces, só a cirurgia já tem um índice de cura que supera em torno de 50% a 60% do câncer de intestino. E não é incomum a gente, depois da cirurgia, reforçar o tratamento com quimioterapia e os índices superam 75% a 80% dos casos de cura no câncer de intestino. E a senhora faz químio e nem cabelo perdeu? Graças a Deus. Era o maior medo. E a seguir, você sabe a hora certa de levar a criança pela primeira vez ao dentista? Os cuidados com a saúde bucal devem começar antes dos dentes aparecerem. E ainda a prática do boxe para ajudar a aliviar o estresse da rotina agitada. A gente já volta. Você sabe a hora certa de levar a criança pela primeira vez ao dentista? Os cuidados com a saúde bucal devem começar antes dos dentes aparecerem. E é para passar essa informação que o curso de odontologia aqui da UPF faz um trabalho com as gestantes. Gravidez. Enquanto o bebê se forma, muitas perguntas aparecem. Por isso, a Ana e a Angélica estão realizando um trabalho com as gestantes, nas unidades de saúde de alguns bairros, para tirar as dúvidas que estão ligadas principalmente à saúde bucal das crianças. Afinal, nesse período, os problemas dentários também aparecem. Além das cáries e do acúmulo de placa bacteriana, que muitas vezes exigem um tratamento mais invasivo, é comum também que as crianças tenham inflamação na gengiva, mas esses são apenas alguns dos problemas que podem ser enfrentados na infância. A gente vai tratar a questão da amamentação, da alimentação, né? Quando começar a introduzir outros alimentos na vida do bebê, né? Então também voltado para a parte, né, principalmente da odontologia, o nascimento dos primeiros dentes de leite, a visita ao dentista. Como a gente sabe, no Brasil tem muita HIV e sífilis, né? A gente vai explicar melhor o que é essa doença, explicar para elas que muitas não sabem,
como acontece a transmissão pro bebê, como isso pode ser evitado, se transmite ou não pela amamentação, cuidados, né, para o tratamento e que se elas forem tratadas, no caso da sífilis, que tem tratamento, para que elas não voltem a ser contaminadas, né? Um alerta importante para quem está esperando o bebê. Afinal, é nesse período de formação que os cuidados devem começar. Sempre que a mulher se depara com o estado de estar grávida, ela tem uma preocupação além dela, né? Muito maior do que simplesmente só física e do seu corpo, mas do bem-estar dessa criança. Então a gente pensa que nesse momento a gente aproveita todo esse momento de querer aprender para condicioná-la ou para introduzi-la num momento de maior saúde, de maiores orientações em relação à saúde bucal também. E por aqui tudo foi preparado com muito carinho. Uma forma de estimular essas mulheres a continuarem buscando informações sobre a saúde da boca delas e dos bebês. Para a gente conseguir com que elas venham mais, então a gente sempre oferece um presentinho, ou é na carteirinha, ou é sempre um presentinho para fazer com que elas venham mais. Então eu procuro sempre agradar as gestantes. Nós temos uma disciplina na odontologia que chama estágio materno-infantil, que o nosso grande objetivo é alcançar mães e bebês. Nós temos uma demanda muito grande na pediatria com as crianças, mas ainda não temos uma demanda tão grande com as gestantes. Então, em função disso, a gente acaba fazendo essa ponte com as unidades para o atendimento das gestantes nas unidades. Mas a universidade, enquanto curso de odontologia e principalmente nessa disciplina, se põe sempre inteiramente à disposição para conseguir essa relação da gestante com o bebê, ou da mãe, ou do momento imediato ali da mãe com o bebê, do atendimento para o binômio, né? A Rafaela está grávida de 8 meses. Enquanto esperava para ser chamada para atendimento médico, aproveitou para se preparar ainda mais para a chegada do filho. Eu achei bem importante, porque praticamente a gente procura informações, a gente vai pesquisando, mas a gente esquece da parte bucal do nenê, né? Então é um assunto que a gente não procura muito, que a gente não se informa muito, a gente vai se informar só depois que o nenê nasce, que começa a nascer os dentinhos, que a gente não presta atenção nos detalhes, certos detalhes que elas falaram, eu nunca tinha reparado, prestado atenção, assunto de chupeta, mamadeira, sobre as doenças, casos que eu descobriria só depois que o nenê nascesse. Então, para mim, foi bem informativo, foi bom, para mim já ter uma noção, me preparar, já saber o que eu posso fazer, o que eu posso evitar, o que eu não posso. O livro dos 40 anos da banda Queen é assunto de hoje no quadro da Rádio PF. Veja só com o Evandro Oliveira. Opa, hoje eu tô por aqui então para falar de música e a gente vai falar sobre a banda Queen, sobre livros, sobre as músicas e também sobre o filme que vem por aí. O livro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui que foi lançado em 2012, é o 40 anos de Queen. Então ele conta um pouco as histórias da banda Queen e tem também, sim, algumas réplicas de cartazes, também de ingressos de shows. Um livro muito bacana para quem gosta de rock e também para quem é fã da banda Queen. Agora falando do filme, o filme tá para estrear agora no dia 24 de outubro na Inglaterra, no dia 1º aqui no Brasil, 1º de novembro aqui no Brasil e no dia 2 de novembro também nos Estados Unidos. O filme chama-se Bohemian Rhapsody, que também é o nome de uma das músicas da banda. Então a gente vai ficar agora aí com o trailer oficial do filme aí para esperar ansiosamente essa estreia lá em 1º de novembro. A gente se fala, até mais! I want to give the audience a song that they can perform. What's the lyric? Dicas para você aproveitar no fim de semana, a gente tem também. Confere aí. Oi pessoal, aqui quem fala é a Aline, da Aline Love Club Band. Estou passando aqui na TV UPF para convidá-los para o nosso show em comemoração aos 21 anos de banda. Onde? Teatro Municipal Múcio de Castro, 20 e 30, sábado, dia 29. Conto com a presença de vocês, terão ingressos à venda na hora, mas quem quiser garantir, porque o espaço é limitado, temos a venda na Fiore, a Casa do Rock, lá com o Lando e o Cláudio, e com a Lene, lá na Black Box Story, Shopping da Praça. Espero todo mundo, vai ser uma grande noite de celebração e rock and roll. Beijos, seus lovianos! Oi pessoal, o Mundo da Leitura comemora 21 anos, sábado agora, dia 29 de setembro, e você está convidado.
Nós teremos a contação da história Menina Bonita, do Laço de Fita, com o Teatro Depois da Chuva. Nós teremos o Bandinho de Letras, teremos Street Dance com o grupo Slag Crew, teremos o grupo Capoeira Angola Palmares e exposição de trabalhos do curso de Artes Visuais aqui da UPF. O evento vai acontecer então dia 29, sábado, das 15 às 17 horas, e vocês estão todos convidados. Ele já ficou no topo do ranking brasileiro e foi campeão sul-americano de judô. E isso tudo antes dos 21 anos. Conheça hoje um pouco da trajetória do judoca Daniel da Silva, na série que estamos apresentando sobre os atletas e equipes que contam com o apoio da UPF. Daniel da Silva treina todos os dias aqui na academia do ex-judoca Rodrigo Bilhar. Ele se dedica a uma rotina diária de golpes, repetições e muito esforço. Daniel começou cedo no esporte. Atleta que é, foi inserido ainda na infância no judô para gastar a energia que tinha. Foi descoberto cedo em um projeto social no bairro Leonardo Ilha. De lá, veio aqui para a academia, onde começaram as competições. Eu pratiquei vôlei, fiz futebol, fiz capoeira, fiz um monte, entre vários esportes. Mas o que me entreteu mesmo foi o judô. A gente começou o judô como se fosse uma brincadeira, como se fosse um passatempo. Eu comecei a treinar na academia junto com outro colega meu que também começou na creche. Aí, a partir dali, eu comecei a me envolver mais com o esporte. Aí, a gente começou a viajar para fora, começou ir nos campeonatos estaduais aqui do estado, ganhei, perdi, como todo atleta como em toda carreira de atleta tem, às vezes se ganha, às vezes se perde. Ele já esteve no topo do ranking nacional do judô, categoria sub-21, até 55 quilos. Depois de tanto bater na porta, chegou lá. No último ano de sub-18, eu fui campeão brasileiro, na categoria até 65 quilos e campeão sênior no brasileiro também, até 55 quilos. Então, ali foi onde começou tudo, alavancou, né? Então, consegui esses 2 títulos no último ano de sub-18 e no final desse mesmo ano eu consegui integrar a seleção de base. Fui campeão da seletiva nacional, que é a porta de entrada para a seleção brasileira. Eu viajei para a Itália e para a Rússia, infelizmente não consegui colocação lá. E logo em seguida, na metade do ano, eu fui para a Argentina, em Córdoba, e participei do Pan-Americano e Sul-Americano. Lutei no sábado o Pan-Americano, fiquei em terceiro. Aí no domingo eu lutei o Sul-Americano e fiquei em primeiro, consegui consagrar campeão. Na final eu ganhei do campeão do Pan-Americano. A parceria com a Universidade de Passo Fundo consolidou a carreira do Daniel. Ele passou a qualificar mais a preparação técnica e física. Um presente para nós, porque a gente sempre tentava algum patrocínio e sempre batia na trave também. E quando surgiu a oportunidade de a UPF nos patrocinar, nós levar o nome da UPF, a gente não pensou 2 vezes. Então a gente está levando o nome da UPF, carregando esse emblema para tudo que é lugar que a gente vai, para todos os campeonatos. Para nós é uma honra mesmo ter a UPF como nosso patrocinador. O estresse é considerado por especialistas de diferentes áreas como o mal do século. É que, junto com ele, podemos desenvolver transtornos como ansiedade e depressão. Entre as formas de combater o problema está o esporte, e o boxe é um bom exemplo. Parece agressivo, mas é só porque demanda muito foco. O boxe é um dos esportes onde você mais gasta calorias. É o corpo todo trabalhando, uma verdadeira descarga de energia. O seu Carmo é instrutor de boxe há 42 anos. Começou aos 17 e chegou a lutar profissionalmente. Hoje motiva e ensina os alunos que buscam pelo esporte. O boxe ele não se resume só em bater, em trabalhar um com o outro. O boxe, a diversificação do treino do boxe, ele é muito ampla. Você pode trabalhar saco, você tem que fazer o trabalho de funcional
que é um trabalho de preparação física que você dá ao atleta, você corre na esteira, você pula a corda. O boxe, na realidade, ele é uma atividade completa. Além do preparo físico que ele te dá, condicionamento físico, condicionamento mental, ele também te dá aquela segurança pessoal que tu precisa no dia de hoje. Uma atividade completa. O Felipe concorda, tanto é que treina há 13 anos. Tudo para combater o estresse. Eu trabalho o dia todo, um trabalho estressante, dia a dia, né? Então eu procuro, é um momento para me relaxar e aliviar o estresse, né? Eu venho para cá, treino em média 1 hora, 1h30, volto para casa bem tranquilo. Renovado, com certeza, e ajudando na saúde, né? Porque isso é o mais importante. E o estresse vai embora porque a descarga de energia é tão alta que não sobra tempo para pensar em outra coisa. Numa aula de 1 hora, o boxe pode ajudar a queimar até 1.200 calorias. O boxe é um esporte de muita coordenação, de muita preparação física. E nesse momento que você está aqui, você esquece o mundão lá fora para entrar no mundo do boxe, né? Então ele não é só para lutar. Que na realidade, para lutar, são poucas pessoas que têm aquela queda para lutar. E o boxe é tão envolvente que tem muita gente jovem investindo no esporte. O Igor é um exemplo. Ele disputou o Campeonato Brasileiro em agosto. Aos 15 anos, ele treina desde os 11, mas já está no meio há muito mais tempo. Eu vinha com meu pai treinar aqui na academia, eu ficava aqui com o professor, batia nos sacos. E em 2014 eu comecei a treinar para valer mesmo. O boxe ele me ajudou a perder peso. Quando eu era pequeno eu era meio gordinho. Aí ele me ajudou a perder peso. E ele ajuda a desestressar também, é um para relaxar um pouco. Boxe é um esporte assim que tu queima muita caloria, sabe? É um esporte que tipo te dá muita satisfação de fazer. E o programa de hoje termina aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, então pode acompanhar a UPF TV também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia.